Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Mensagem 2: Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Leitura da Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Queridos irmãos, nós estamos realmente muito alegres. O clima entre nós é de quando Neemias trabalhou juntamente com os que estavam na região de Jerusalém. Dentre muitas batalhas, muitos ataques de inimigos, eles conseguiram levantar o muro de Jerusalém. E as portas finalmente foram instaladas, assentadas. E aí Neemias começa a colocar o governo dentro da cidade, colocando todas as coisas em ordem. Estabelecer serviços, estabelecer funções de cada um, estabelecer responsabilidades para que a casa de Deus e a cidade de Deus possam funcionar. Eu estava meditando na primeira mensagem aquela vida da igreja maravilhosa começou no dia de Pentecostes e principalmente pautado em cima de Atos capítulo 2, versículo 42, que dizia: eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ali começava uma vida da igreja que realmente estabelece um modelo daquilo que o Senhor quer para a igreja. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Até na questão financeira, a palavra de Deus saiu com tanto poder, que causou um impacto tão grande que os primeiros cristãos de Jerusalém, eles realmente teve um desapego muito grande com relação ao dinheiro. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até hoje, essa primeira fase da vida da igreja em Jerusalém é o nosso modelo. Eu acredito que depois que os muros foram finalmente reconstruídos, as portas assentadas de Jerusalém, Deus quer nos restaurar até chegar nesse modelo que Deus estabeleceu em Atos capítulo 2, versículo de 42 até 47. Era uma vida da igreja vigorosa, não tinha opiniões os homens, não tinha disputas, não tinha competição entre os líderes, pelo contrário, todos seguiam a direção do Espírito através da palavra dos apóstolos. Milagres, prodígios e sinais aconteciam entre eles e a igreja crescia e prevalecia. E assim era
essa vida da igreja que tanto almejamos, que esperamos nós chegarmos a esse ponto aqui dentro dos muros já reconstruídos, das portas já fechadas. No entanto, nós percebemos que quando chegou em Atos 15, conforme nós falamos na primeira mensagem, as coisas começam a mudar. Porque em Atos capítulo 7, final do capítulo 6, começa a perseguição contra Estevão. E Estevão era perseguido com muito ódio, porque o povo dos judeus, dali os judeus, eles não estavam contentes, porque na igreja não se praticava mais a lei de Moisés. E dessa forma, eles acusavam que Estevão estava indo contra Deus e contra a lei de Moisés, e essa era a sua acusação. Estevão, no seu discurso da defesa, ele deixou muito claro que esse era o coração de Deus. Deus queria restaurar justamente, através da sua igreja, o seu governo em vida. No entanto, quando eles apedrejaram Estevão, mataram Estevão, inicia-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, no capítulo 8 de Atos. E ali houve muitas crueldades, muitas prisões, muitas mortes, muitas perseguições que não foram detalhados no registro de Atos dos Apóstolos. Mas foi um trauma muito grande para a igreja. Aí isso tudo faz parte da pressão dos judeus contra a igreja. Atos 9, Deus então levanta a Saulo. A conversão de Saulo, ele que era um perseguidor da igreja, ele que metia na prisão os cristãos e fazia um voto dele para a morte e condenação deles. Ele finalmente encontra-se com Jesus no caminho para Damasco. E Deus então o prepara para ser um vaso escolhido para levar o seu nome perante os gentios, perante os reis e também perante os judeus. E assim por diante, vai Atos capítulo, nós vamos seguindo aqui, né? Aí capítulo 10, nós vemos Deus usando Pedro para abrir a porta da igreja para a inclusão dos gentios que creram no Senhor. E o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios, fazendo a inclusão dos gentios dentro do corpo de Cristo. Irmãos, tudo isso é bem pensado por Deus, tudo isso está no ritmo certinho. Aí no capítulo 11, nós vimos que as pessoas que foram dispersas na grande tribulação, na grande perseguição de Atos capítulo 8, saíram, não ficaram de braços cruzados, saíram pregando o evangelho em todas as regiões da Fenícia, Chipre e Antioquia. No entanto, eles anunciavam apenas aos judeus. No entanto, alguns desavisados pregaram o evangelho também para os gregos em Antioquia. E ali muitos foram salvos e levantou-se uma igreja forte dos gentios na cidade de Antioquia, na Síria. E a mão do Senhor era com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. E aí a igreja em Jerusalém manda Barnabé, e Barnabé chama a Saulo, que estava em Tarso, e leva-o para Antioquia para ajudá-lo a cuidar daquela igreja. Depois de um ano, capítulo 13 de Atos, Paulo
e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo para a obra do Senhor. Aí começa a primeira viagem apostólica de Paulo e termina no capítulo 14, quando eles voltam para Antioquia, percebem que alguns subiram de Jerusalém, subiram da Judéia, pregavam um outro evangelho. Que outro evangelho era? Eles pregavam dizendo, Atos 15, versículo 1, se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aí começa a necessidade de Paulo e Barnabé de irem até Jerusalém para tratar de um assunto tão sério e tão grave. Esse não era o evangelho de Cristo, esse era outro evangelho. Assim houve aquela famosa reunião de Atos capítulo 15, onde nós vimos que Pedro tinha clareza da visão da salvação pela graça de Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus, e ele tinha clareza de que o Espírito Santo desceu, foi concedido para os gentios da mesma forma como foi concedido para os judeus no dia de Pentecostes. Então não há distinção entre judeus e os gentios na igreja na era do Novo Testamento. No entanto, estranhamente, quem acabou dando a conclusão e fechando a decisão dessa reunião foi Tiago, e não Tiago, apóstolo, irmão de Zebedeu, Tiago e Zebedeu, irmão de João. Por quê? Porque lá em Atos 12, nós lemos que o rei Herodes mandou matar a Tiago, irmão de João, que eram dois irmãos Zebedeu. E esse Tiago agora é o Tiago, irmão de Jesus. Irmão de Jesus, quando Jesus exercia o seu ministério aqui na terra, o registro de João capítulo 7 diz que nem os seus irmãos acreditavam em Jesus, e dentre os quais Tiago fazia parte. Então isso mostra, queridos irmãos, que é muito importante nós seguirmos de perto o Senhor, seguimos de perto o enviado de Deus, seguimos de perto a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, entre nós, entre as igrejas, quem não segue hoje de perto o que o Senhor está falando, acaba se prejudicando. Portanto, irmãos, se você não tem condições físicas de seguir de perto, nós temos o quê? Nós temos as lives de quinta-feira, de sábado, nós temos a palavra profética de domingo, Seja você que siga de perto, e você vai ver toda a diferença na sua vida, na diferença na sua família e também na igreja onde você está, quando você segue de perto. Portanto, é muito importante nós seguirmos de perto. Muito bem, aí com isso, irmãos, a partir de Atos capítulo 15, a igreja em Jerusalém deu uma guinada e passou a ser uma igreja zelosa da lei. Eram cristãos, creram em Jesus, mas eles praticavam a lei. Irmãos, esse é o assunto que Paulo fala em Gálatas. Eu dizia para os cooperadores, nós corremos um grande risco de não ter essa verdade do Evangelho esclarecida para nós hoje. A igreja de Jerusalém começou como modelo para todos nós, uma igreja modelo, mas quando chega em Atos capítulo 15, esse modelo acabou. Em Atos 21, dezenas de milhares de judeus que creram no Senhor Jesus, e todos eram zelosos da lei, todos eram praticantes da lei. Se você vai dizer, mas que mal há nisso? Irmãos, é isso que Paulo vai explicar no livro de Gálatas para nós. Em outras palavras, se Deus não tivesse preparado Paulo, a sua conversão,
a sua ida para Antioquia por meio de Barnabé e ficado 1 ano em Antioquia, e o Espírito Santo, em Atos 13, enviou Paulo para a sua primeira viagem missionária. Irmãos, provavelmente toda a verdade do Evangelho seria totalmente extinto. Nós não teríamos acesso ao plano da salvação de Deus, da economia de Deus, disso tudo que nós hoje desfrutamos. Graças a Deus não foi apagado, porque Deus preparou uma pessoa, o apóstolo Paulo, e saiu, para pregar o Evangelho no meio dos gentios, e Deus o encarregou para completar a revelação de Deus. Isso está em Colossenses 1, abra a sua Bíblia, Colossenses 1, versículo, eu vou ler desde o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que é a economia de Deus, a administração de Deus, todo o plano da salvação de Deus para o homem, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. Aqui na verdade é para completar a palavra de Deus, é no sentido de completar a revelação da palavra de Deus. Então, graças a Deus, irmãos, a verdade do Evangelho não foi extinta ali na igreja de Jerusalém, mas Deus preparou uma pessoa, que é Paulo, foi para o mundo dos gentios pregando esse Evangelho, e hoje está preservada para nós essa visão completa da economia de Deus do Novo Testamento, graças a Paulo, que não sucumbiu à segunda etapa de Jerusalém. Vocês entenderam a importância disso que nós estamos desfrutando? Se não tivesse o livro de Gálatas, essa questão de praticar a lei ou o Evangelho verdadeiro, qual é a diferença? Nós não teríamos clareza, mas graças a Deus, hoje nós temos a clareza, graças à carta de Paulo aos Gálatas. Então vamos entrar hoje na carta de Paulo aos Gálatas, propriamente dita. Vamos lá. Senhor Jesus. Então, qual é o contexto? Os destinatários da carta eram as igrejas levantadas por Paulo na sua primeira viagem com Barnabé, ou seja, a igreja Antioquia da Pisídia. Na verdade, Paulo e Barnabé navegaram de Antioquia para Chipre. Aí de Chipre é que eles foram para a região da Galácia. E eles foram primeiramente para Antioquia da Pisídia, que é outra província, e de lá eles foram para Icônio, foram para Listra e Derbe. São as 3 cidades principais ali da Galácia, as quais foram revisitadas por Paulo e Silas na sua segunda viagem, que nós falamos com os irmãos, e isso no final do capítulo 15. E isso aconteceu, é de extrema importância mencionar que entre a primeira viagem e a segunda viagem houve essa reunião de Atos 15 para tratar de um assunto muito sério, porque alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que se não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, não podiam ser salvos. Atos capítulo 15, versículo 1. Então é notório que, pelo teor da carta aos Gálatas, essa influência das práticas judaicas não somente havia chegado até Antioquia, mas também chegou até a Galácia, pela sua proximidade
abalando seriamente a fé dos irmãos. Então vamos lá. Ali, as igrejas da Galácia, por causa desse outro ensinamento, ficaram abaladas, tá? Capítulo 3, Gálatas 3, versículo 1. Ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quer dizer, como é que eles, né? E no capítulo 1, versículo 6 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque essas igrejas foram levantadas por Paulo na primeira viagem, na sua primeira viagem, né? Isso aconteceu entre anos 45 até anos 50, onde aconteceu aquela reunião. Então, dentro desse espaço, foi a primeira viagem. E na segunda viagem, aconteceu depois da reunião em Jerusalém, no ano 50, até ano 54, dentre esses anos, esse espaço de tempo, 3, 4 anos, foi a segunda viagem de Paulo. Em outras palavras, entre ano 45 a 50, as igrejas da Galácia foram levantadas. Mas na sua segunda viagem, né, no ano 50, 51, 52, Paulo já percebeu que eles foram influenciados pelos judaizantes. Por isso que Paulo fala: admira-me que estejais passando tão depressa, né? Para mim é uma coisa surpreendente. Como é que vocês passaram tão depressa, né? Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E capítulo 3, versículo 1, ele diz: ó, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Fascinou aqui é quem enfeitiçou vocês. Vocês estão com feitiço, vocês são enfeitiçados. Alguma coisa aconteceu com vocês, né? Ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Se vocês voltarem para a prática da lei, Jesus Cristo foi crucificado à toa, em vão. Não precisava Cristo ter vindo e morrido na cruz por nós, se nós podemos ser aperfeiçoados e alcançado a salvação pela prática da lei. Senhor Jesus. Então, as igrejas da Galácia estavam fascinadas pelos ensinamentos dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Você sabe diferenciar os judeus dos judaizantes? Quem são os judaizantes? Os vou definir aqui para vocês. Judaizantes são pessoas que se diziam cristãos, mas insistiam que ainda era necessário seguir a lei de Moisés e os costumes e tradições judaicos, em especial a circuncisão. Esses eram os judaizantes. Eles se diziam cristãos. Então, eles se desviaram de Cristo para a prática da lei. Paulo chamou os tais judaizantes de falsos irmãos que se entremeteram entre eles. Isso está em Gálatas 2, versículo 4. Dá uma olhada o que Paulo fala. E isto por causa dos falsos irmãos, Paulo chama-os de falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Cristo morreu para nos libertar dos pecados, também libertar-nos da escravidão, não só do pecado e da lei também. E por que nós vamos voltar de novo para a escravidão, né? Graças a Deus, irmãos, quem está em Cristo Jesus, creiam em Cristo Jesus, irmãos,
não está mais debaixo da escravidão, nem do pecado e nem na lei. Nós vamos explicar isso tudo para vocês, tá? Então, na opinião dos judaizantes, se os gentios quisessem ser salvos, tinham que crer em Jesus, que seria apenas o primeiro passo, crer em Jesus. Eles deveriam, eles deveriam seguir, em seguida precisavam praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Esse era o outro ensinamento, o outro evangelho que os judaizantes passaram a pregar entre os gentios ali na Galácia. Mas você vai dizer, mas como é que eles caíram nessa? Com que base? Com que status eles foram lá e conseguiram convencer os gálatas? Irmãos, eles sugeriam que Paulo não era verdadeiramente um apóstolo, ou que mesmo sendo apóstolo, seria um apóstolo a um nível inferior, porque os verdadeiros apóstolos estão em Jerusalém. Então eles que vinham de Jerusalém, eles se conferiam maior autoridade sobre o apostolado de Paulo. Então eles usavam esse status de que Jerusalém sim tinha o papel original e Paulo é apenas uma cópia. E Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Eles usavam, próprio Paulo relatando sua história, que ele foi perseguidor da igreja, para denegrir Paulo, para diminuir a importância de Paulo no meio dos gentios. Então, irmãos, eles diziam que os apóstolos de Jerusalém acompanharam de fato o Senhor Jesus no seu ministério terreno, mas Paulo, ele não esteve junto de Jesus. Então, o que Paulo recebia de mensagem, a sua mensagem foi recebida de segunda mão. E Paulo não entendeu direito a mensagem passada para ele. Então os judaizantes é que pregavam o verdadeiro evangelho. Aí isso dava muito peso, porque eles vinham de Jerusalém. Então, irmãos, eu quero ler alguns versículos para vocês. Em 2 Coríntios, capítulo 11, você começa a ligar as coisas, conectar as coisas. 2 Coríntios, capítulo 11, vou ler do versículo 1 até 6. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Irmão, Paulo não aguentou. Paulo falou, agora eu vou pedir vocês me suportarem, porque vocês recebem essa mentira toda dos judaizantes e consideram isso como verdade. Agora vocês vão me suportar, deixe-me também falar um pouco de mim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Essa é a minha única preocupação. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, o que o inimigo faz primeiro para conseguir nos confundir e nos tirar da verdade do evangelho é nos tirar a simplicidade e pureza do nosso coração. Quando você fica complicado, quando você começa a receber palavra da morte, palavra negativa, e alguém passa a colocar muitos questionamentos na sua mente, você passa a ser um crítico, você passa a ter uma mente complicada, e você
pede a sua simplicidade, pede a sua pureza devidas a Cristo. Porque, irmãos, para com Cristo devemos ser simples, para com Cristo devemos ser puros. Por isso, Isaías 66 diz: nosso Senhor, Ele procura aqueles que são aflitos e arrependidos de espírito, e que tenham amor reverente à sua palavra. Por isso, vamos voltar para a simplicidade. Não acredite no muito questionamento e que torna você um crítico, torna você um homem de mente complicada. Irmãos, essa mente aparentemente aberta, irmãos, vai tirar você da simplicidade, tirar você do caminho da vida. Aí olha o versículo 4: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, Paulo está se referindo a quem? Pregar outro Jesus. Que é outro Jesus? Esse outro Jesus é: vocês precisam crer em Jesus e ainda voltar na prática da lei e praticar a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Esse é o outro Jesus, mas não é esse Jesus que o apóstolo Paulo pregou. Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vocês estão recebendo, vocês estão abraçando, acolhendo esse outro evangelho, outro Jesus, o evangelho diferente. Versículo 5, olha o versículo 5: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Esses tais apóstolos aqui, essa palavra tais, significa esses apóstolos que se consideram superiores a Paulo. Vocês estão entendendo a sutileza dos que desceram de Jerusalém para contaminar, né, os Gálatas, dizendo que Paulo, ele era um apóstolo inferior, ele é um apóstolo, né, que recebeu a verdade de segunda mão, ele não é de confiança, e eles passaram a diminuir o ministério de Paulo. Versículo 6: embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. E no capítulo 12, dá uma olhada, no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 11: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangesse. Quer dizer, vocês que me constrangeram. Eu não queria falar essas coisas, ou não precisava falar dessas coisas, mas vocês estão caindo na conversa dos judaizantes. Vocês estão me constrangendo a falar uma coisa que eu não quero falar, né? Então ele fala: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ou esses apóstolos superiores, ou a esses superapóstolos, ainda que nada sou. Paulo diz: ainda que eu não sou nada, mas eu não sou inferior a esses que se chamam apóstolos superiores. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência ou resiliência ou perseverança, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Irmãos, como confirma o apostolado? Como confirma que um apóstolo realmente foi enviado da parte de Deus? De um lado, nós já vimos isso, que aquilo que ele fala, executa a obra de Deus, isto é, aquilo que ele fala sucede, acontece, a obra de Deus é feita por meio do seu falar. Esse é um verdadeiro apóstolo, verdadeiro enviado de Deus. Essa é a prova. Então ele diz assim: o credencial do meu apostolado, né,
Primeiro é com toda perseverança, toda persistência, por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Isso só Deus consegue fazer, só o Espírito Santo consegue fazer. Então essa é uma prova do verdadeiro apóstolo. Aí versículo 13: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Vocês não têm sido inferiores à igreja de Jerusalém na segunda fase. Vocês não têm sido, tá? Senão, neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me nesta injustiça. Quer dizer, aí vocês vão ver, né, aí em seguida ele vai falar, Paulo não quis ser pesado a ninguém. Ele com suas próprias mãos, ele trabalhava, não exigindo assistência das igrejas. A igreja em Corinto nunca mandou para ele donativo, nem mandou ofertas para ele. E quem cuidava dele, a igreja que cuidava dele era a igreja de Filipos. Ele nunca se fez pesado a ninguém. Mas esses super apóstolos que foram da Judéia para lá, esses super apóstolos, irmão, não se referem a Pedro. São eles que se intitulam apóstolos, foram até lá, né? E, irmãos, eles se aproveitaram dos coríntios, né? Nas palavras de hoje, devem ter exigido hotel 5 estrelas para ser hospedado, comer da comida gourmet, né? Ser bem tratado. Mas Paulo nunca quis ser pesado à igreja em Corinto. E no fim, irmãos, eu ainda quero ler, voltando para o capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 16. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se eu pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Já que vocês estão tão inclinados, vossos ouvidos tão inclinados a esses super apóstolos, então deixe-me gloriar um pouco também, né? O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Já que eles estão se gloriando segundo a carne, eu também vou me gloriar. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize. Eu estou pregando que Cristo vos libertou. Eles estão escravizando vocês com a lei. Quem vos devore, quem se aproveite de vocês, quem vos detenha, quem fez vocês pararem no caminho da vida, quem vos exalte, né? Eles recebem, né? Eles são bajulados, na verdade, para deixarem Paulo. E quem vos esbofeteie no rosto, ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tenha ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São de Jerusalém? São hebreus? São melhores do que eu? Eu também sou hebreu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Olha o desabafo de Paulo. Então, irmãos, você começa a perceber que a mesma origem lá de Jerusalém, que passaram a se opor contra o ministério de Pedro, eram os mesmos, é a mesma origem contra o ministério de Paulo. Em outras palavras, isso que aconteceu a partir de Atos capítulo 15, irmãos, se tornou um grande estorvo para a obra de Deus da sequência. Vocês têm que perceber a importância disso. Ó Senhor Jesus. Aí vamos lá. Onde eu estou? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 3 vezes, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes,
uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, e em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, esses super apóstolos, eles sofrem essas coisas por evangelho? Eles não sofrem essas coisas. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Esses super apóstolos não se preocupam realmente com as igrejas, mas Paulo se preocupava. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Irmãos, eu estou aqui sofrendo por causa do evangelho, e pregando esse evangelho para libertar vocês da escravidão do pecado e da escravidão da lei. E vocês facilmente foram enganados e facilmente foram enfeitiçados para voltarem para a prática da lei. Ó Senhor Jesus. Chega, né? Acho que eu não vou falar mais sobre isso. Então, por outro lado, havia um contraste entre as igrejas da Galácia, que foram levantadas na primeira viagem de Paulo, entre os anos 45 e 50, e a igreja em Tessalônica, que foi levantada nos anos 51, logo depois da reunião de Atos 15. Uma igreja que foi levantada no ano 51, irmãos, essa igreja se tornou, de repente, em tão pouco tempo, né, o Senhor fez essa igreja prosperar tanto, né, eles se tornaram um modelo dali da região da Macedônia, né. Isso, Paulo deve ter escrito as duas primeiras cartas para Tessalônica, né, entre os anos 52 e 53, e Paulo passou por Tessalônica e ali permaneceu menos de um mês. Dê uma olhada, Atos capítulo 17. Ó Senhor Jesus. Vocês estão acompanhando? Espero que vocês ganhem luz, né? Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Irmão, Paulo ficou em Tessalônica, aqui diz, por 3 sábados. Então, provavelmente, até menos de um mês, ali ele ficou por 3 semanas. Irmãos, uma igreja, uma cidade em que Paulo anunciou o evangelho, pregou o evangelho menos de um mês, mas levantou uma igreja tão cheia de vida, levantou uma igreja, né, com apenas, porque quando ele escreveu, devia ter 1 ano de existência apenas, irmão, tão cheia de vida, tão cheia de experiências. Quando a primeira carta foi escrita a eles, revela uma igreja com fé operante, com labor de amor, né? Isso está vamos dar uma olhada em 1 Tessalônica. Esse sim, irmãos, é o nosso modelo. 1 Tessalonicenses 1, né? Versículos 2 até 5, diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai,
da operosidade da vossa fé. Quer dizer, a vossa fé, a fé deles operava. Irmãos, a sua fé opera? A sua fé na palavra opera? É isso aí, os tessalonicenses tinham uma fé que operava e produzia o quê? A abnegação do vosso amor, a perseverança do amor, né? O labor do amor, né? E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito. Irmãos, o verdadeiro apóstolo de Cristo prega a palavra, e essa palavra, irmãos, é a palavra que sai com poder e uma palavra que sai com Espírito. Não é meramente uma teoria para convencer as pessoas, uma doutrina, uma nova maneira de pensar como os judaizantes faziam. Não, o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus anunciada, sai com poder e sai com espírito. Por isso, irmãos, quando você ouve a palavra que vem da boca de Deus, o seu coração arde. Arde ou não arde? Porque você não está ouvindo uma teologia, você não está ouvindo alguém convencendo você de alguma coisa, mas é Deus falando com você, né? Então chega em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nosso procedimento entre vocês foi um procedimento puro. Vocês perceberam que nós não fizemos nada por interesse próprio. Nós só quisemos passar o verdadeiro evangelho para vocês. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Irmãos, essa sim era uma igreja saudável, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Uma igreja nova, com 1 ano de existência, se tornou modelo para as igrejas da Macedônia e das igrejas de Acaia. Irmão, não é maravilhoso? E qual o segredo deles? Qual o segredo? É aquele versículo que a mim gosta. Qual o segredo? Qual o segredo? Qual o versículo? Vocês não sabem? Eu vou perguntar para os adolescentes. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Esse era o segredo da prosperidade da igreja em Tessalônica. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Não é pela capacidade deles, não é porque eles eram melhores, mas eles acolheram a palavra. Acolheram a palavra de Paulo, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, e como de fato é a palavra de Deus. E essa palavra opera. Irmãos, nós temos experimentado isso. A palavra opera. O poderoso para fazer a obra de Deus não é você. O poderoso é a palavra. Só que a palavra precisa da sua fé. Se você crê, acolhe a palavra que vem aparentemente de homens, mas você não acolhe como palavra de homens, você acolhe como palavra de Deus, essa palavra opera na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu serviço, na comportagem, no vem e vê, missão família, na rede de cuidado, mulheres conectadas, homem de oração, no expolivro,
no SEAP, em todo lugar, essa palavra opera. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na época, realmente a palavra opera, mas ela opera para quem crê, quem acolhe como palavra de Deus, como de fato vocês têm acolhido. Irmãos, também vocês são como os Tessalonicenses. Em tão pouco tempo nós vemos crescimento, nós vemos, né, quanta coisa o Senhor tem feito na vida de vocês. Não é pelo mérito de vocês, mas vocês acolheram a palavra que opera em você. E o seu serviço tem sido um serviço, sabe, que executa a obra de Deus. Na época que Paulo escreveu as epístolas para os Tessalonicenses e também escreveu para os Gálatas, as igrejas da Galácia já tinham entre 5 e 6 anos de existência. A igreja em Tessalônica tinha apenas 1 ano de existência, né? Então, as igrejas da Galácia deixaram de acolher a palavra de Paulo com simplicidade. Irmão, por isso não perca a simplicidade. Se você perder a simplicidade, irmão, você vai perder tudo. Vamos manter no simples. Eles perderam a simplicidade pela influência dos judaizantes. Irmão, não vamos sofrer influência dos que vão nos tirar da simplicidade. Irmãos, eu já contei para vocês quando eu era bem jovem, lá no ano 80, eu caí nessa de querer ajudar outros irmãos que foram influenciados negativamente, e eu acabei também recebendo a influência da morte. Eu passei a ser crítico na reunião. Irmão Dog ministrava a palavra e todos os irmãos estavam desfrutando alegres, e eu ali sentado só analisando. Puxa, essa palavra que o irmão Dog disse talvez não seja adequada, aquilo que ele falou devia ter falado daquele jeito, e eu estava julgando tudo, né? Estava complicado na mente. Só que tem um sinal: todos os irmãos que eram simples estavam alegres, e eu que era complicado estava crítico e triste. Eu estava com semblante caído, e todos os demais estavam com um brilho nos olhos. Irmãos, a partir daquele momento eu falei: Senhor, me livra dessa morte. Você, para se limpar da morte, para um pecado que você comete, você pede perdão, o Senhor limpa. Mas se você se contaminar com a morte, com a palavra da morte, irmão, leva tempo para se limpar. Eu pedi para o Senhor, me limpa. Irmão, depois de alguns meses, eu fui limpo totalmente. Mas foram meses. Aí quando eu me limpei, eu falei para o Senhor: Senhor, nunca mais eu quero perder a minha simplicidade e pureza devidas a Cristo. Por isso, irmão, nunca perca a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Ame o Senhor como a virgem pura. Ame o Senhor como nossos adolescentes amam a palavra, né? E seja abençoado por causa dessa simplicidade. Muito bem, então vamos lá. Vamos voltar para Gálatas. Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o versículo 1. Irmãos, um apóstolo, o significado do apóstolo é enviado. Um apóstolo, ele é enviado. Enviado é um mensageiro para transmitir a mensagem ou cumprir a missão de quem o delegou. Portanto, possui a autoridade de quem o enviou.
Se alguém foi enviado por outro homem, ele foi delegado por outro homem, então ele vai levar a autoridade de outro homem para executar sua tarefa, transmitir a sua mensagem ou cumprir a sua missão. Mas, irmãos, na igreja, um enviado não é, um apóstolo não é enviado de nenhum outro homem. O apóstolo é enviado de Deus. Por isso aqui diz: eu sou apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, a questão de ser enviado, Deus, Ele, para fazer a sua obra, para falar a sua palavra, para transmitir a sua palavra ao homem, para fazer a sua obra, Ele precisa de um homem, Ele precisa de um enviado, Ele precisa de um canal homem. Aí complica tudo, porque Ele usa o homem, Ele envia o homem para falar e para executar a sua obra. Só que os homens, ao receberem de um homem, como transmitindo a mensagem de Deus, o homem começa a pôr dúvidas, questionamento: será que esse homem pode representar Deus e falar por Deus? Irmãos, essa é a grande dificuldade dos apóstolos, dos profetas do Antigo Testamento, do enviado de Deus. Por isso, irmãos, Estevão, ele falou em Atos capítulo 7, vamos voltar a ler, Atos capítulo 7, versículo 22, Senhor Jesus. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Irmãos, uma pessoa que é poderosa em palavras e em obras, irmãos, ela é uma pessoa completa. Consegue se comunicar muito bem, consegue também fazer as coisas muito bem. Então, uma pessoa completa. Então, quando Moisés completou 40 anos, viu-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, que são os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Moisés foi instruído pela sua mãe, porque a sua mãe, embora ele fora adotado pela filha de Faraó, mas foi entregue para sua mãe criar. A sua mãe hebreia deve ter instruído a ele as palavras do Senhor. Ele percebeu que Deus estava preparando Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. No entanto, Deus ainda não havia enviado. Se Deus não enviou, irmãos, não adianta o homem tentar usar a sua capacidade. Então Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e ele se formou na melhor faculdade, melhor universidade da época, do maior império da terra. Assim como hoje, alguém formado por uma famosa universidade de Harvard ou famosa universidade de Cambridge, ele é o bambambam, ele é capaz de tudo. Mas Deus, quando Deus não envia, não adianta você ter capacidade, porque Deus não quer usar a sua capacidade in natura. Aí o que aconteceu? Aí Moisés, no dia seguinte, teve que fugir, porque ele soube que Faraó estava procurando a ele. O que aconteceu? Ele passou 40 anos morrendo no deserto de Midian. E quando, num dia, aos 80 anos de idade, quando Deus o chamou num fogo, numa sarça, ele estranhou, foi se aproximando, e Deus disse: não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. Ele viu o fogo sobre a sarça, mas a sarça não se consumia. Esse é um sinal de que
Deus, Ele usa o seu próprio poder. Ele quer usar você apenas como uma sarça. Ele não quer usar a sarça como combustível. Deus não precisa usar a sua capacidade como combustível. Ele pode usar a sua capacidade apenas como um suporte. Então, finalmente Deus o chama. E aí o que ele fala? Ele fala: Senhor, agora não dá mais. Eu já estou, não tenho mais capacidade, já estou velho. Vamos ver Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, que diz, versículo 2: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, lhe chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, presta bem atenção, versículo 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Irmãos, Moisés, aos 40 anos, Deus não o enviou. Mas aos 80 anos de idade, Deus disse: vem agora, agora sim. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora eu estou enviando você. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmão, geralmente a pessoa que Deus usa como canal é a pessoa que já conhece a si mesmo, conhece que não tem capacidade nenhuma mais para executar a obra de Deus. Disse Moisés a Deus: onde estou? Versículo 12, né? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles vão me perguntar: mas qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Qual é o nome de Deus que te enviou? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, olha como é importante Deus enviar. Se Deus não enviar, irmãos, não se atreva a fazer, sair e dizer que foi enviado por Deus, tá? Aí, ó Senhor Jesus, vamos lá para o capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele foi eloquente, sim. Quando ele se formou na faculdade, ele era o quê? Poderoso em palavras. Ele era eloquente. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? E quem faz o mudo ou o surdo, ou que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Eu não sirvo mais para isso, né? Aí, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão?
eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, ele porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Irmãos, esse é o Moisés que tirou o povo de Faraó. Isso, está também em Atos capítulo 7, versículo 34 a 37. Eu não vou ter tempo de ficar lendo isso, Então esse é o Moisés que tirou o povo de Israel. Então Moisés disse aos filhos de Israel, no versículo de Atos 7, 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus os suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quem é esse profeta? É Jesus. Jesus, certo? Irmãos, só que é muito perigoso. Paulo fala assim: eu não fui enviado da parte de nenhum homem, não. Eu sou enviado da parte de Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, isso fica muito abstrato. Como é que você sabe que alguém realmente é um apóstolo? Como é que você sabe que alguém realmente foi enviado por Deus? Porque não tem credencial, não tem testemunha, Então, graças a Deus que Deus, eu leio muitas vezes, porque esse é um princípio importante, Deuteronômio 18, certo? Deuteronômio 18. Vocês suportam a minha repetição nesses pontos? Porque isso precisa ficar claro para nós, Então, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Quem é esse homem? É Jesus. Aí versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe disser, tudo o que eu lhe ordenar. Irmãos, um enviado de Deus não fala as suas próprias palavras, porque ele é um enviado, é um mensageiro de quem o enviou. Então, quem é enviado vai falar apenas a palavra de quem o enviou. Então ele não falará suas próprias palavras, mas em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. É uma ordem, eu vou ordenar, ele vai falar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então Jesus, ele é o profeta, mas esse mesmo princípio é estabelecido para todos os profetas, todos os enviados. Aí você vai dizer: como é que eu vou ter confirmação de que Paulo era verdadeiramente enviado de Deus? Então aí no versículo 21 diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Vamos transformar isso no sentido afirmativo. Então, se essa palavra que o profeta falou em nome de Deus se cumprir e suceder conforme ele profetizou, então esta palavra é a palavra do Senhor, que o Senhor falou. Irmãos, Paulo foi enviado por Deus, e tudo que ele falou se concretizou. Tudo que falou sucedeu com sinais e prodígios. Irmãos, ele é confirmado como o apóstolo, como um enviado de Deus. Ó Senhor Jesus. E o nosso Senhor Jesus, irmãos, aqui na terra, ele sofreu muito com isso,
Ele era verdadeiramente o profeta enviado por Deus, mas os judeus não o receberam. Eu tenho vários versículos para mostrar que Jesus era o enviado de Deus, mas eu vou só ler um versículo, Atos, João, João 6, 29. Evangelho de João 6, 29. Ó Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, quando você crê no enviado de Deus, como os tessalonicenses creram no enviado que era Paulo, irmãos, a obra de Deus foi executada. A palavra opera eficazmente em quem crê. Então a obra de Deus é feita quando você crê no enviado de Deus. Então não vamos cair nessa, Vamos crer no enviado de Deus, e Paulo era um dos enviados de Deus. Lá em 2 Crônicas 36, eu li várias vezes, nas últimas mensagens, mas vamos ler outra vez, 36, 15, 16, 2 Crônicas 15, 16. O Senhor Deus e seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Quem são os mensageiros? São os enviados, são os apóstolos. Então, mensageiro é um apóstolo é um mensageiro. Então, ou um profeta, O Senhor mandou os seus mensageiros, que o Senhor mandou os seus profetas, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, o povo de Deus, de Judá, zombavam dos mensageiros, zombavam de quem trazia a mensagem de Deus, e desprezavam as palavras de Deus, e eles ridicularizavam os seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, irmãos, por isso que em Atos 7, 51 a 52, Estevão fala: vocês são de dura cerviz, sempre resistiram ao Espírito Santo e perseguiram os profetas e mataram os que anunciavam a vinda de Cristo, que os judeus traíram e mataram a Jesus. Por isso, irmãos, Paulo é apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, irmãos, um verdadeiro apóstolo não é enviado da parte de homem algum, nem por intermédio de homem algum. Ele não está a serviço de nenhum ser humano, ele está a serviço de Deus. Ele não está a serviço de nenhum homem, ele está a serviço de Deus. Paulo foi enviado por Jesus Cristo, pois o evangelho que ele anunciava não é segundo o homem, mas é mediante revelação de Jesus Cristo. Se é por Jesus Cristo, também é por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, para fazer a vontade de Deus por meio dos seus enviados. Irmão, como ele é enviado de Jesus Cristo, ele tinha que falar as palavras de Jesus Cristo, mas como Jesus Cristo falava com ele, é por meio da revelação. Por isso, irmãos, hoje os apóstolos de Jesus Cristo, tem que falar por meio da revelação. Se Deus não revelar, irmãos, o homem não pode falar por si próprio. Então esse é o princípio, Então o conceito da época era de que Cristo havia enviado apenas 12 apóstolos e ninguém mais era apóstolo. Parecia que no conceito da época somente os 12 eram apóstolos, não haveria mais apóstolo. Mas, irmãos, Paulo afirmando que ser apóstolo é uma grande libertação para nós. Nós saímos desse paradigma que só são apóstolos os 12 apóstolos. Não haverá mais apóstolo depois desses 12 apóstolos. Não, Paulo quebrou esse paradigma para mostrar que Deus continua, Jesus Cristo continua tendo seus enviados, seus profetas entre nós, E Hebreus capítulo 1, versículo 1, vamos dar uma olhada. Eu estou correndo um pouco para terminar, tá? Como sempre, eu sempre
tem muita coisa para falar. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Deus, do Antigo Testamento, falou de muitas maneiras, né? Falou de muitas maneiras, falou aos pais, mas por meio dos profetas. Deus usa os profetas para falar ao seu povo. Nesses últimos dias, que são esses últimos dias? É no Novo Testamento. Nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, irmãos, hoje, quem está falando conosco é o Filho. Quem está falando conosco é o Senhor Jesus Cristo. Então Ele usa os seus enviados para falar segundo a revelação de Jesus Cristo. Então no Velho Testamento Deus falava por meio dos profetas, no Novo Testamento Deus fala por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas, tá? Então isso é um ponto que tem que ficar muito claro. Se Paulo não era apóstolo da parte de homens, como provar que realmente ele era enviado de Deus? Eu já falei, Deuteronômio 18, né? Deixa claro isso. E o autor foi Paulo, autor dessa epístola foi Paulo. Ele fez questão de mencionar, dá uma olhada, versículo 2: e todos os irmãos, né? Paulo apóstolo, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Porque ele cita os irmãos que escreveram juntamente com ele essa epístola? Mostra que esses mesmos companheiros que estavam com Paulo estavam muito preocupados com a situação da Galácia, situação das igrejas da Galácia, tá? E aqui diz, o Senhor Jesus, vocês me toleram mais um pouco? Eu ainda não cheguei no versículo 4, né? Ó Senhor Jesus. Aqui fala, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Vocês sabem por que esse termo igreja está no plural? Vocês sabem por quê? Porque a Galácia é uma província. Galácia é uma província do antigo Império Romano e possui muitas igrejas. Por isso a Bíblia é muito precisa nisso. Quando fala da igreja em uma cidade, está no singular. Quando fala das igrejas que estão em uma província, ele usa plural. As igrejas da Galácia, as igrejas da Judéia, as igrejas, né, da Macedônia, as igrejas de Acaia. Mas quando ele fala a igreja em Jerusalém, você nunca viu as igrejas em Jerusalém. É a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, sempre no singular. Então aqui é aquele princípio que eu disse da unidade, da prática da unidade em cada cidade. A igreja é praticada como uma só igreja, né? Então o Senhor Jesus Cristo, vamos lá, agora vamos chegando no versículo 4 e 5. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, segundo a vontade de Deus e Pai. Irmão, Ele se entregou pelos nossos pecados, porque, irmãos, nós estávamos escravos do pecado. Depois que o homem rejeitou a Deus, escolheu comer da árvore que Deus disse para não comer, o homem mesmo, abriu a porta para o pecado entrar no mundo e a morte entrar no mundo, e a morte passou para todos os homens e todos pecaram. Irmãos, a partir desse momento, todos os homens viraram escravos do pecado. Nós todos éramos escravos do pecado. E Cristo Jesus veio e morreu por nós, para quê?
para nos libertar dessa escravidão. Porque todo homem que não crê em Cristo, ele quer fazer o bem, mas o bem que ele prefere fazer não consegue fazer, porque ele é escravo do pecado. O pecado o obriga a fazer o que o pecado quer e não o que ele quer. Então o que ele precisa fazer? Por isso, irmãos, a grande salvação nossa é que Cristo morreu pelos nossos pecados, e nós ganhamos a libertação dos pecados e também ganhamos o perdão dos pecados cometidos. Nós cometemos pecado e precisamos pagar por isso. Graças ao Senhor, Cristo pagou por nós. Nós recebemos o perdão de Deus, mas por outro lado, nós também fomos libertados da natureza pecaminosa. Nós somos libertados da escravidão do pecado. Mas não só isso, Ele morreu pelos meus pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Esse mundo perverso, irmãos, é um mundo aqui, esse mundo aqui, ele não é cosmos. Esse mundo aqui é Aion. Que é Aion? Aion é um mundo em suas diversas eras. É a presente era da época de Paulo, que faz parte do mundo como um todo. Então o mundo, por exemplo, na nossa era, o Aion da nossa era é diferente da era do apóstolo Paulo. A moda, todas as atrações de hoje são totalmente diferentes da época deles. Isso faz parte do Aion que o mundo tem para nos distrair, para nos tirar de Deus. Então o mundo esse mundo perverso, irmãos, o cosmos é um mundo sistematizado que Satanás domina. Satanás tem controle desse mundo por meio dos diversos departamentos desse mundo. Tem o mundo do pecado, das drogas, tem o mundo da moda, tem o mundo também da educação, da cultura. Irmão, Satanás, ele controla tudo. Não sei se você sabe disso. Ele controla inclusive a cultura, a educação, a política, a economia. Está tudo na mão dele. Por isso que Jesus fala: lá vem o príncipe do mundo, eu nada tenho com ele. E o mundo jaz no maligno, está à mercê, sob o controle do maligno. Então Satanás usa essa arma para nos tornar inúteis para Deus. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, deixa-me só terminar aqui, tá? Ó Senhor Jesus, Mateus 13, vou usar rapidamente só um versículo. Mateus 13, ali fala, ó Senhor Jesus, Mateus 13, ali fala assim, versículo 16: bem-aventurados porém os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse curto versículo diz o seguinte: que Deus deseja semear a semente do reino nos corações dos homens. O semeador saiu a semear, ele veio para semear o reino de Deus no coração das pessoas. A semente é a palavra do reino. Olha a importância da palavra, a palavra que vai gerar o reino. E onde essa semente vai ser fecundada? Essa semente vai se fecundar no seu coração e no meu coração. Então Deus, a terra para fecundar essa terra e para crescer o reino é o coração do homem. E Satanás, ele quer disputar o coração do homem com Deus. Ele não quer permitir que a palavra seja semeada no seu coração. Por isso que ele vem lutando contra a palavra profética, vem lutando contra a palavra de Deus, palavra dos apóstolos, palavra dos profetas, irmão, justamente para a semente da palavra não ser semeada no coração dos homens.
Então, antes da palavra ser recebida no coração dos homens, ele quer ocupar esse coração. Ele quer se antecipar. Ele quer ocupar com o quê? Ele quer ocupar com o mundo. Vocês entenderam? Então o mundo está em oposição ao que Deus quer fazer, semeando a sua palavra no nosso coração. Por isso que lá em 1 João, vamos rapidamente, eu vou terminar aqui. 1 João, capítulo 2, como diz? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem lugar para duas coisas. Ou o seu coração é ocupado com o mundo, não tem lugar para Deus, ou o seu coração é ocupado por Deus através da sua palavra. Então, Satanás quer disputar, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmão, não deixe o inimigo te enganar, ocupando seu coração com o mundo. Deus quer ocupar seu coração com a sua palavra. A sua palavra permanece para sempre. A sua palavra vai fecundar no seu coração e vai crescer o reino de Deus no teu coração. Por isso, irmãos, nos versículos anteriores, eu vou ler a parte dos jovens, versículo 13 e 14. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Versículo 14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmão, como vencer o maligno? Como não deixar o inimigo ocupar o nosso coração com o mundo? Irmãos, é pela palavra. Agora, esse mundo perverso que Paulo estava se referindo no começo de Gálatas, esse mundo perverso aqui é principalmente o mundo religioso. O mundo que os judaizantes estavam tentando trazer para o coração dos Gálatas e ocupar o coração com esse mundo religioso. Voltar à prática da lei, voltar à prática da circuncisão, guardar a lei de Moisés. Isso ocupa o coração, dá uma falsa sensação de que você está agradando a Deus. Irmãos, na verdade você está recebendo o outro evangelho, está ocupando o seu coração com o mundo nesse outro departamento que é muito mais refinado, é o departamento religioso. Irmãos, é impressionante como inimigo de Deus, ele consegue usar a religião judaica. A lei foi dada por Deus, mas se tornou uma religião morta. E Satanás usa a própria religião judaica, baseada na lei de Deus, para enganar o povo de Deus no Novo Testamento, para levar o homem de volta para a prática da lei, como se Cristo não tivesse vindo. Irmãos, vamos nos libertar, vamos ter luz, para que nós não voltemos para esse mundo perverso. Cristo morreu justamente para nos arrancar com raiz e tudo desse mundo perverso. Eu quero estar desarraigado, não tem influência nenhuma desse mundo perverso, especialmente no departamento da religião. Eu quero, irmão, viver em liberdade em Cristo, seguir o Espírito, palavra profética me traz o Espírito, eu quero seguir o Espírito, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu creio que nós estamos no caminho certo, estamos nos últimos tempos, e o Senhor precisa de pessoas, libertado de qualquer tipo de lei, qualquer tipo de regras, irmão, qualquer tipo de lógica humana, para estar livres, para andar segundo o Espírito. Que o Senhor abençoe vocês. Amém. Jesus é o Senhor.